Então, olha só, característica das heranças recessivas. Não há distinção entre número de mulheres e homens afetados, porque não é uma herança sexual. Na herança sexual a gente vai ter, dependendo da herança, mais homens afetados do que mulheres. Geralmente a gente pula gerações, eu vou explicar o que é pular uma geração. Você pode, por exemplo, ter avós albinos, pais, aliás, seus pais podem não ter albinismo e você pode ter, dependendo da constituição genética deles. O número de indivíduos afetados é pequeno, porque a gente viu que para você ser afetado, por exemplo, pelo albinismo, tem outras doenças recessivas, tá? O albinismo é só um exemplo. Você é azinho. E galera, preste atenção numa coisa. A gente vai ver depois questões, só para fazer um adendo, de outras questões que falam sobre heranças recessivas, outras características, outras heranças recessivas, tá? Como a miopia que é genética e tal. E aí a gente vai ver que a questão, ou ela vai te pedir qual o padrão de herança, ou ela já vai te falar, tá bom? Você não precisa decorar que o albinismo ele é recessivo, ou que alguma doença é recessiva, não. Tranquilo? Voltando aqui. E é somente irá ocorrer quando os alelos se apresentarem em dose dupla, o azinho, como eu falei. E também a gente pode ter pessoas que não manifestam a condição, tendo filhos que manifestam, tá? Como a gente vai poder ver aqui. Olha só. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é quando a gente tem esses quadradinhos, essas bolinhas ligadas, provavelmente vocês já viram isso em algum lugar. Isso aqui representa o que a gente chama de heredograma. Depois eu vou falar tudo o que a gente pode ter dentro de um heredograma ou de uma genealogia, tá? São os dois nomes. Isso aqui é uma representação genética que a gente tem, aonde as bolinhas, os círculos vão ser mulheres e os quadrados vão ser representados por homens. Nesse caso aqui, os quadrados brancos são de pessoas que não apresentam albinismo. E o quadrado que está em preto são de pessoas que apresentam albinismo, como a gente pode ver aqui azinho, tá? E aqui a gente tem, ó, se eu pegar aqui o indivíduo 1, 2, 3 e 4, eu estou falando que é primeiras gerações, por exemplo, podem ser meus avós. Aqui, 5, 6, 7, 8, 9, segunda geração. E aqui, terceira geração, tá? E toda vez que eu tenho um círculo ligado a um quadrado, eu tenho um casal, ok? De homem e mulher. E quando eu tenho aqui, desse casal, saindo aqui embaixo, ó, três ou 2 quadrados, uma mulher. Aqui eu tenho o casal saindo aqui a outra geração. Isso são os filhos. E aí esse casal aqui, 1 e 2, teve 3 filhos. Esse casal 3 e 4, casal aleatório de outra família, teve 2 filhos. A filha desse casal aqui, que é o 8, se uniu ao filho desse casal aqui, que é o 7. Tá? Isso aqui, lembrando, é uma família, aqui outra família. Beleza? Vamos supor que aqui a sua família, aqui é a família da sua namorada. Aí você aqui, número 7, casou com o número 8, né? Ou juntou qualquer coisa. E aí vocês tiveram 2 filhos. Formou uma terceira família. Tá bom? A gente vai ver muito disso, vai fazer exercício disso para entender como é que funciona. Aqui é só para mostrar o seguinte. Aqui eu tenho uma mulher azão, sem albinismo, não carrega o gene do albinismo. Aqui eu tenho um cara azinho, sem albinismo, porém ele está carregando um gene do albinismo, um alelo do albinismo, que é o azinho, tá? E a gente pode ver que esses aqui de baixo são os possíveis filhos que esse cara teve. Por exemplo, essa mulher só vai produzir óvulos com um alelo. E esse alelo vai ser o azão. Esse aqui vai produzir espermatozoides contendo um alelo azão ou um alelo azinho, ok? E aí vamos supor que aqui um espermatozoide com azão tenha fecundado um ovócito com azão.
Formou uma mulher azão, azão, azão. Aqui, um azão, azão da mãe se uniu ao azinho do pai. Desculpa, um azão da mãe se uniu ao azinho do pai. Um filho com azinho, azinho. Aqui é a mesma coisa. Um azão da mãe se uniu com um azinho do pai. Tem chance desse casal ter um filho albino? Não. Para eles terem um filho albino, esse filho tinha que ser azinho, azinho, correto? A mãe não tem o gene do azinho, azinho. Então, nenhum gameta dela vai ter azinho, tá? Aqui é a mesma coisa. Só que a gente gerou aqui um indivíduo heterozigoto e aqui o outro heterozigoto. Quando eu faço o cruzamento desses dois aqui, o que eu vou ter? Esse indivíduo produzindo espermatozoides com azão e espermatozoides com azinho. Metade dos espermatozoides vão ter azão e metade vai carregar o azinho. Aqui, metade dos ovos dessa mulher vão carregar o azão e metade vai carregar o azinho. Quando eu unir, eu posso ter indivíduos azão, 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 azinho, que não foi representado aqui, e indivíduos azinho, azinho, tá? É assim que a gente iria formar um indivíduo albino. Tranquilo? Então, repetindo as características. Pais que não manifestam característica podem ter filhos manifestando se os pais forem heterozigotos. Isso é uma característica de herança recessiva. Outra, apresentam ao longo das linhagens da família, você apresenta poucos indivíduos com essa condição. Não interessa se é mulher ou homem, tá? Porque é uma herança autossômica. Tranquilo, galera? Foi? Agora, a gente vai ver a herança autossômica dominante. Se na herança recessiva eu precisava ter 2 alelos recessivos para poder estar manifestando aquela condição, que no caso que a gente utilizou o exemplo do albinismo, na dominante, basta eu ter um alelo dominante que eu já vou manifestar a característica, tá? Um exemplo, então ele é o contrário da doença recessiva, tá bom? Autossômica também, não está ligada às características sexuais, porém ele é o contrário da recessiva. Um exemplo que a gente vai ver, que é uma doença conhecida, que é a coreia de Huntington. É uma doença que ela afeta o sistema nervoso, e aí a pessoa não produz uma enzima chamada huntingtina, que dá consistência aos músculos e tal. E aí a pessoa começa a ficar perda de movimento, os músculos atrofiados. Tranquilo? E o alelo que não produz essa enzima é um alelo dominante. E aí, nesse caso, o que a gente vai ter? O indivíduo que é homozigoto dominante, o azão-azão, ele vai ter doença. O indivíduo que é o heterozigoto também vai ter, porque ele tem um alelo azão. Lembrando que toda herança autossômica dominante, basta você ter um alelo dominante que você já vai manifestar, tá? O indivíduo normal aqui agora é o azinho-azinho, tá bom? Que é o que a gente vai ver aqui agora. Olha só, aqui eu tenho um pai que é afetado pela herança dominante. Então, afetado aqui a gente vai ter o branquinho dentro desse cromossomo. E aqui é uma mãe que não é afetada, tá? Unaffected. Então, ela não é afetada aqui. Vamos supor que esse pai, ele passe, por exemplo, então, afetada é azul escuro e não afetada azul claro. Que esse pai passe um gene aqui, azinho, então vamos supor que aqui é azão, azinho e a mãe azinho, azinho, tá? Então, a mãe vai passar o gene azinho para todos os filhos. Ok? Para todos. Para esse, para essa, para esse, para essa. O pai ele pode passar ou azão ou azinho. Os filhos que ganharem um azinho, que é esse casal aqui, não vão apresentar a condição, a doença. Os filhos que receberem o azão do pai vão apresentar. Mary, mas recebeu um só, mas é herança dominante. Se você tiver 2, você manifesta
dois dominantes, você manifesta. Se você tiver um, você manifesta também. Galera, tranquilo? Aqui agora é mostrando como que é a herança dominante dentro daquele heredograma que a gente falou. Então, a mutação está na elo dominante, tá? E também não apresenta distinção entre homens e mulheres. Geralmente apresenta um número muito maior de indivíduos afetados, porque basta você ter um alelo dominante que você já tem a condição. E geralmente ocorre em todas as gerações. Lembra que o albinismo pulava a geração, o número de pessoas afetadas era pequeno? Aqui não. Então, olha só. Aqui eu tenho um indivíduo azinho, que é normal. Lembrando que o afetado é representado pela bolinha ou pelo quadrado escuro. Aqui eu tenho um indivíduo heterozigoto que é afetado, porque ele tem um azão manifestando a condição dele, tá? No caso aqui, a Coreia de Huntington. Se eu faço o cruzamento desses dois aqui, um azão-azinho com azinho-azinho, eu posso ter filhos azão-azinho, que vai manifestar, azinho-azinho sem manifestar, azão-azinho com manifestando e azinho-azinho. Quando eu cruzo um heterozigoto com homozigoto recessivo, eu só posso ter filhos ou heterozigóticos ou homozigoto recessivo, como está mostrando aqui. O ideal, galera, é que você, quando eu acabar de explicar isso aqui, você pause o vídeo nesses slides e tente entender, dentro do que eu expliquei para você, como é que funciona essa genealogia aqui, tá? Em qualquer dúvida, vocês têm lá os monitores, podem encher eles de perguntas, mostrar o slide para eles, faz um print aí da tela e mostra para eles, tá bom? Depois a gente vai ter só exercício disso para vocês entenderem melhor como é que é a aplicação disso. E assim por diante, tá? Então, todo indivíduo que numa herança dominante, todo indivíduo que tiver pelo menos um azão ou dois azões, ele vai manifestar a doença, tá? Então, galera, a gente fica com esses dois tipos de herança aqui e depois a gente vai estar voltando com mais tipos de herança. Tranquilo?